Ele nasceu na Paraíba, se formou em Direito, trabalhou com fotografia, mas foi à sétima arte que ele resolveu dedicar sua vida. Criou a Cuevos Filmes, ganhou diversos prêmios de cinema e agora tem um livro escrito pela mulher contando sua trajetória. O convidado do perfil de hoje é o cineasta José Joffre. Joffre, obrigada pela sua participação aqui no perfil, na TV Alerj. Obrigado a vocês. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar nas suas obras. Como é que começou a sua paixão pelo cinema? Como é que você decidiu ser cineasta, já que você se formou em Direito, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Olha, foi super ao acaso, não foi uma vocação descoberta de imediato assim, não. Na realidade, eu tive várias profissões antes de começar a trabalhar com cinema. Tanto que a minha geração de cinema é mais moça do que eu. Porque eu, quando comecei a fazer filmes, eu tinha 26, 27 anos. E a minha geração cinematográfica tinha 21, 20, enfim. Então, foi uma decisão retardada, porque eu, na realidade, enfim, eu trabalhava desde pequeno, desde jovem, desde 16 anos. Eu peguei emprego de toda ordem para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, nunca imaginei, na realidade, nunca tinha associado o trabalho ao prazer. Não era porque você gostava, né? Não, e quando eu saía do trabalho, imediatamente eu esquecia do trabalho, né? E assim foi, desde os 16 anos até os 25 anos. Assim. O trabalho era muito essa obrigação e essa necessidade, né? E nunca tinha visto ninguém trabalhar com prazer. E eu tinha um hobby que era de fotografia, que eu aí, um belo dia, por sorte do destino, apesar de eu ser um fotógrafo amador, me encomendaram um serviço, me pagaram por ele e eu comecei a me interessar. Eu achei que eu podia viver daquilo. Para mim foi uma surpresa. Eu não imaginei que eu pudesse viver daquilo que me dava tanto prazer. E passaram-se 2, 3 anos, eu trabalhei como fotógrafo de foto fixa, e lá pelas tantas eu resolvi trabalhar em cinema, porque era um grupo, conheciam as pessoas, enfim. As oportunidades foram aparecendo. Foram aparecendo e eu achei que... E aí fui trabalhar num filme, 1972, 3, se eu não me engano. E o que me chamou a atenção foi que as pessoas todas trabalhavam com prazer. As pessoas faziam aquilo com prazer e riam. E na hora que terminavam de fazer o trabalho, continuavam juntas e falavam sobre o trabalho. E mesmo num país onde fazer cinema agora ainda tem um pouco mais de recurso, mas é um meio difícil de conseguir se firmar, né? Naquela época nem me parecia, nada parecia difícil. Quando você tem 20 e poucos anos, nada parece difícil, né? Tudo parece muito fácil. Para quem é filho da classe média, como eu era, né? Mas essa companhia, esses bastidores, esse backstage, para mim era muito atraente. Então, na verdade, é curioso, porque eu comecei a me interessar por fazer filmes a partir do backstage, a partir das pessoas que faziam filmes e da convivência com elas, né? E, enfim, foi assim, é curioso isso, porque mais adiante, e aí fiquei anos trabalhando assim. E você começou em que função no cinema? Comecei fazendo still. Na época existia isso, que era você fazer fotografia de propaganda dos filmes. Né? Você fazia o still, comecei fazendo still, aí fui assistente de câmera, fui eletricista, enfim, passei por uma série de ofícios dentro do cinema. Até que eu comecei a ficar muito crítico com os filmes que eu fazia. Queria criar os seus próprios. Né? E também surgiu uma oportunidade muito boa, porque surgiu uma lei que obrigava a exibição de curta-metragem nacional antes do filme estrangeiro. Então houve uma demanda grande de produção desses curtas. 10 minutos, desses curtas. E aí, aquilo era uma verdadeira... Coincidiu esse momento com o meu desejo de fazer filmes. E também de uma turma de amigos. No cinema você faz assim, né? Você faz com uma turma, você não pode fazer sozinho. Né? E os contatos vão acontecendo também, e aquele grupo vai se formando. Exatamente. Você casa por ali, você tem filhos por ali, enfim, seus amigos são esses, a sua vida é esse circo, né? Do cinema. Então foi assim, aí começamos a fazer esses curtos, ideias. Trabalhávamos nos filmes dos outros. Enfim, depois de ter exercido aquelas funções variadas em cinema, todo mundo já sabia
era muito bem segmentado também do que é hoje. Então, na verdade, eu escrevia um filme para alguém, ou alguém escrevia de parceria comigo o seu próprio filme que ia dirigir, ou eu fotografava. Enfim, havia essa comunidade que tinha esse espaço de produção de filme de curta-metragem e tinha uma distribuidora da Embrafilme. Então, isso facilitava muito, eles davam um avanço sobre a distribuição. Então, essa obrigatoriedade, na realidade, formou muita gente, porque ela viabilizou a formação de muita gente e o sonho de muita gente de fazer filmes. E como é que você resolveu criar a sua própria produtora de filmes? De que maneira também os longa-metragens passaram a fazer parte da sua carreira? Uhum. Eu resolvi criar, a gente tinha uma cooperativa, organizamos uma cooperativa. Digo, é fácil você fazer uma cooperativa aos 20 anos, né? Digo, mas começa a ficar mais difícil aos 30. Digo, e era uma cooperativa sem recursos também, chamava Corsina. Era uma cooperativa bem atuante, assim, tinha uns 40 cooperativados, assim, e a gente produzia um grupo, assim, e era, sob o ponto de vista da realização do pensamento e da ambição, funcionava um bocado. E fiz muitos filmes lá por essa cooperativa. Mas, como tudo na vida, um dia a cooperativa acaba. E a tendência das pessoas, eu acho, com o correr da vida, é se isolarem. O que era uma turma virar turmas menores, né? E as turmas menores virarem individualidades. E aquilo, então, foi um pouco nesse processo que eu fiz a minha própria produtora, digo, já há 30 e poucos anos atrás, e os editais começaram a surgir, eu comecei a escrever filmes de longa-metragem, comecei escrevendo, e vivi disso há alguns anos, e depois, não sei por que me levou a dirigir os filmes, talvez a insatisfação com alguns filmes que eram feitos a partir de roteiros que eu tinha escrito. Não ficavam do jeito que você tinha imaginado. Então eu dizia para mim, bom, já que você não gosta, vai lá e faz você. Mas, de um modo geral, quem dirige filmes, naquela época, pelo menos, o panorama era assim, quem dirigia os filmes era quem conseguia dinheiro para fazê-los, né? Ou você casava com a mulher rica, né? Que facilitava muito, mas não deu essa sorte, ou então você produzia teus filmes, né? Você viabilizava teus filmes. E você tinha de acumular as funções de produtor e de diretor, portanto, né? O que não é hoje. Hoje não é mais assim, não é tanto assim como era. Então, nós éramos realizadores. E, a partir disso, eu fui vendo os assuntos que me interessavam e achei que mas eu me sinto sempre um calouro. Sempre quando eu vou começar um novo filme, um novo projeto, eu me sinto um iniciante. Digo, aquele medo continua igual, o pânico de fazer as coisas, o medo de errar, o medo de acertar, o medo de... Mas eu acho que o desejo de ser amado, o desejo de dizer o que você pensa, deve ultrapassar esse medo, deve ser superior ao medo, porque você termina sempre fazendo. O mercado hoje está mais segmentado, assim, o mercado mais poderoso hoje, na realidade, o mais interessante, eu vejo assim, o mercado de televisão. Sempre foi. Na verdade, a televisão sempre foi muito dissociada do cinema no Brasil, né? Ao contrário do resto do mundo, onde a televisão sempre foi parceira do cinema, né? Aqui, até pouco tempo, não havia nem noivado, nem namoro com a televisão. Havia, ao contrário, uma separação litigiosa, digamos assim. Não litigiosa, mas não era bom, digo, porque, na realidade, o filme hoje em dia não existe mais. O filme acabou, né? Então, o que existe hoje é um produto audiovisual, é um audiovisual, que ele vai ser feito para a televisão, para o cinema. O cinema hoje significa, dentro do mercado também, um percentual mínimo de espectadores, né? A gente tem até hoje séries de TV sendo transformadas em filmes, sendo adaptadas ou vice-versa, né? Também filmes sendo divididos para se transformarem em séries de TV, e tem muita repercussão, né? E agora, de uns 3 anos para cá, conseguiu-se finalmente uma legislação sobre as televisões, porque as televisões funcionavam muito ao contrário do resto do mundo, como eu te falei,
As televisões produziam aqui produziam todas as suas, ou produziam ou importavam, digo, ou elas mesmo produziam sua dramaturgia, né? Só que no resto do mundo não é assim. Isso é curioso porque as concessionárias no resto do planeta Terra, elas são concessionárias para a emissão de sinais, né? Ou então a produção de jornalismo. Então, até 3 anos atrás, assim era. 0,3% a 0,4% era o número de filmes nacionais que passavam na televisão aberta. E a mesma coisa na televisão paga. Só que agora há um espaço obrigatório, está se conseguindo impor uma legislação à televisão, e eu acho que nesse caso é justo que se imponha. Porque como é uma concessionária, digo, do governo... Deve obedecer algumas regras. Deve obedecer algumas regras. Entendeu? Eu já não digo isso com relação à reserva de mercado nos cinemas, que não é uma concessão do governo, é uma propriedade privada, digo. Mas isso, o fato de a gente ter conseguido colocar essa cunha na televisão paga, é muito alvissareiro assim, para o mercado. É muito bom, porque os produtores independentes estão trabalhando com a televisão. Então essa integração começa a acontecer de uma forma muito interessante, assim. Embora seja um noivado ainda tímido, digo, mas acho que de parte a parte, tanto por parte das televisões pagas como dos produtores independentes, está havendo uma aproximação muito interessante. Pode levar a um aumento de produção muito, que é excelente para a cultura brasileira, né? Para a população. Fundamental, fundamental. Eu queria ter hoje 20 anos para estar começando, porque o ano passado eu dirigi uma série de um policial lá para o Multishow. Eu nunca tinha dirigido série, digo. Foi uma experiência muito boa. Digo, e agora devemos produzir a segunda temporada. Eu mesmo vou produzir e vou dirigir também. Digo, com outro parceiro, com o Rodrigo. Mas é muito legal. Eu aconselho. Hoje eu poderia dizer para alguém que estuda lá no IACS, faz comunicação social, faz cinema, eu diria que é uma profissão que tem futuro, assim. Eu acho que é um mercado que se abre. Assim. Que a expectativa está melhor, né? Porque durante um tempo os alunos, os estudantes de comunicação ficaram bastante sem perspectiva, né? Com medo assim do mercado de trabalho, do que poderiam fazer. Algumas pessoas até saíram do país para tentar outras oportunidades, porque aqui era um pouco difícil ainda. Né? É difícil ainda, não estou dizendo, não é um espetáculo, não. Mas a gente está saindo da pré-história do audiovisual. A gente está saindo da pré-história. Estamos saindo da pré-história. É muito animador mesmo. Jofre, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre os seus filmes, toda a sua produção. A gente volta já já. É só um minutinho, não sai daí.